Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. Uma satisfação poder estar aqui de volta com vocês. Como foi dito, eu fui funcionário do banco, comecei no banco como menor aprendiz, e também aqui na ABB, né, porque eu também era sócio da ABB e durante muitos anos nadei aqui na piscina. É uma alegria enorme. É uma pena que o momento seja um momento tão difícil, né? Uma alegria o reencontro, uma alegria estar aqui novamente, mas um momento muito difícil. O que nós estamos tratando hoje aqui, a Patrícia veio falar, vocês estão reunidos já há bastante tempo, e é muito importante essa mobilização de vocês, porque é a única possibilidade de resistir a essas mudanças tão ruins para o funcionalismo do banco, para o funcionalismo público, para os trabalhadores, é através da mobilização, como vocês estão fazendo aqui. Portanto, vocês estão de parabéns por essa grande mobilização que vocês têm feito, mas o momento é um momento muito delicado. Como grandes medidas, por exemplo, nós podemos tomar como paradigma importante uma emenda constitucional recente, a emenda constitucional 95, chamada Emenda do Teto dos Gastos, ou Novo Regime Fiscal. O que é essa emenda? E que, por termos até técnicos dela, por tratar de orçamento, de finanças, ela é difícil de ser compreendida por todos nós, mesmo por nós da área jurídica. Ela não é uma emenda que você consiga antecipar todos os seus efeitos. Mas, na verdade, ela foi uma mudança na Constituição Federal, a lei maior do nosso país, muito profunda e com aspectos muito negativos para a organização dos serviços de modo geral. Ela criando, portanto, um limite para os investimentos públicos, nos próximos anos, porque nós já temos uma lei de responsabilidade fiscal que cria limites para despesas com pessoal, mas essa lei veio acrescentar não apenas em relação às despesas de pessoal, mas as despesas de custeio e investimento, e por ser uma norma constitucional, se aplicando a todas as áreas, inclusive a áreas sensíveis como saúde e educação, que tinham limites próprios estabelecidos na Constituição Federal, e agora cria-se esse impasse, né? Ao que entende o governo federal, a nova emenda, ela suplanta os limites previstos para a saúde e a educação. E, portanto, se a variação da inflação, é o que a emenda diz, né? O aumento do orçamento tem que respeitar a variação da inflação. Se o aumento da inflação for menor do que o próprio crescimento do país, o próprio crescimento do PIB, o que você terá como consequência é uma variação dos investimentos muito menor do que o crescimento do país. O crescimento do país significa mais pessoas, mais mão de obra, mais estudantes para serem atendidos, o crescimento populacional da nossa população, que não poderá ser atendida na mesma proporção do crescimento da riqueza do país, em razão de uma emenda constitucional dessa natureza. Não à toa, nós estamos vendo já de imediato um processo muito acentuado de sucateamento na área de saúde, na área da educação e de serviços públicos em geral. Com muita tristeza, um símbolo, não que seja responsabilidade dessa emenda, uma responsabilidade muito mais antiga, mas um símbolo muito trágico disso foi agora o incêndio que destruiu o Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro. Uma perda incalculável na área da educação, na área da cultura, do patrimônio histórico de toda a nossa nação, que é um processo de sucateamento do serviço público e que, em boa parte, estatais poderosas como o Banco do Brasil, mas também outras, estão passando. Vivemos num período recente um processo muito ruim no que diz respeito aos fundos de pensão, e todos os fundos de pensão, e vocês acompanharam isso muito bem, e alguns fundos de pensão ficaram bastante debilitados depois de tudo isso. Aqui no Banco do Brasil, o fundo de pensão também, agora, por resolução, também se tomam medidas bastante ruins em relação à forma como o fundo de pensão trata os funcionários do banco, mas o ataque que a gente está tratando hoje é o ataque na área da saúde e na CACI. A CACI sempre foi uma grande referência de atenção à saúde, dentre planos, nenhum plano privado conseguia garantir, com a qualidade, minha mãe é filiada à CACI até hoje, não conseguia garantir a mesma qualidade, e hoje, com essa medida, depois que o banco foi mudando os estatutos entre os servidores,
Então você tem servidores dentro do banco, o que é péssimo para a organização de vocês. Então, você tem servidores de várias categorias. Tem servidores da categoria A, que estão no patamar, da categoria B, da categoria C, e por aí em diante. E quando vocês vão se reunir para discutir melhores condições de trabalho, é muito difícil, imagino, porque cada um tem um estatuto próprio, cada um tem uma regulamentação própria, o que acaba gerando interesses próprios. E dessa divisão, o governo se vale muito fortemente, por exemplo, num momento como esse agora, em que tenta justificar as medidas que está tomando nessa divisão entre os servidores e por ter criado o próprio governo um modelo onde, para alguns casos, o financiamento pode não ser o mais adequado. E aí, diante dessa situação, impõe uma série de medidas que aí talvez seja o mais importante, a Patrícia falou bem sobre isso, o mais importante, medidas que não são da alçada do Ministério do Planejamento. Medidas que não são da alçada do Ministério do Planejamento e quando as adota, cria uma situação muito delicada, porque toda a estabilidade jurídica, toda a segurança jurídica que vocês imaginavam, tudo aquilo que foi pactuado com vocês ao longo de toda a carreira de vocês no Banco do Brasil, agora o governo federal, sem atribuição para isso, resolve mudar as regras do jogo. Então, uma mudança das regras do jogo como essa não pode ser bem aceita como não está, pelas senhoras e pelos senhores, tem que ser resistida, além das vias judiciais. Nem sempre nas vias judiciais nós temos grandes vitórias, mas é um espaço para se trilhar, sem dúvida. Há também, dei uma olhada assim que recebi, meu tio Sérgio, com quem estava com a gente, não estou vendo aqui, tio, naquele dia, que a gente conversou, quando nós nos reunimos. Bezerra. O Bezerra estava lá também, eu não tinha visto ele aqui, tudo bem, Bezerra? Então, quando a gente conversou, depois eu dei uma olhadinha, tem também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tramitando um decreto que susta os efeitos dessa resolução. Vou contar para vocês, é mais uma linha de atuação. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vive uma crise financeira, política dramática. No ano de 2016, essa crise se agudizou. Muitos de nós, servidores públicos, ficaram sem salários durante algum tempo. Isso ainda não aconteceu na Defensoria por razões peculiares da maneira como a Defensoria Pública está organizada na Constituição, mas isso foi muito duro aqui. E um pacote de medidas, o chamado pacote de austeridade, que o governo mandou para a Assembleia Legislativa naquela época, era um pacote que nós discordamos muito fortemente, como instituição, como Defensoria Pública. Era um pacote onde, basicamente, os direitos sociais eram cortados. Então, cortava-se. Bilhete único diminuía drasticamente a abrangência do bilhete único, que permite acesso aos meios de transporte para a população de menor renda. A moradia social era fortemente atacada, entre outros. Basicamente, ele se centrava nessas áreas que têm atenção à população de menor renda, que é, como foi dito, o público-alvo, o público de atenção especial da Defensoria Pública. Um desses decretos, especialmente, era o que tratava da área da moradia. Durante muitos anos, especialmente nesse processo, para não cansá-los, durante muitos anos nesse processo de grandes eventos, moradores de comunidades pobres, foram retirados de suas casas para ali abrir avenidas, espaços de arenas de jogos, ou então para valorização do terreno. Ia construir um estádio em algum lugar e tirava as pessoas de todo o entorno, porque esse entorno, se imaginava, seria muito valorizado e era entregue para especulação imobiliária, para grandes empresas imobiliárias como Carvalho Hosking e tantas outras. Nesse processo de tirar as pessoas, em alguns momentos era na força, com a polícia, em outros se negociava. E quando se negociava, em muitos casos se oferecia o aluguel social. E o aluguel social também era oferecido em casos de tragédias, como enchentes, como desabamentos, como ocorreu também na região serrana e tantas outras. Então mandava as pessoas, pagavam um aluguel social, cerca de 400, 500 reais, para essas famílias, enquanto não as inseria num programa habitacional. Então esse era o acordo com as pessoas. As pessoas saíram voluntariamente de suas casas para receber um aluguel social durante um tempo, com a expectativa de que dentro de no máximo 2 anos, seriam inseridas
em um programa habitacional e teriam a sua casa própria. Esse foi o acordo com as pessoas. O decreto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa dizia o seguinte: acaba com o aluguel social. Portanto, as pessoas que confiaram naquele acordo, de uma hora para outra, não receberiam nada, e nós estávamos falando de 10 mil famílias que da noite para o dia estariam nas ruas. Como muitas famílias, infelizmente, nessa crise, estão nas ruas, e a gente acompanha isso no nosso cotidiano. A Defensoria Pública apresentou uma nota técnica contra esse decreto. Era um decreto do governador do Estado, portanto, no âmbito do Poder Executivo, apresentou à Assembleia Legislativa uma nota técnica contrária a esse decreto e uma sugestão de decreto legislativo que suspendesse os efeitos, que sustasse os efeitos do decreto do governador. E, de fato, assim aconteceu. E o decreto legislativo foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, e o decreto que suspendeu o pagamento do aluguel social no Rio de Janeiro teve seus efeitos sustados. Ou seja, é mais uma possibilidade de mobilização também. É possível, não é fácil, mas é possível uma aprovação de uma medida como essa. Agora, isso vai depender muito de como será o Congresso Nacional no próximo ano, né? Talvez esse ano ainda isso não aconteça, um ano de final de mandato, um ano que tem uma expectativa muito grande de renovação. Talvez isso fique e vá depender muito de como será a formação do Congresso Nacional para o próximo ano. Mas todas as vias de mobilização são importantes. A via judicial tem que ser estudada, sim, e todas as brechas possíveis têm que ser examinadas e tomadas as medidas pertinentes, mas o mais importante é isso. Vocês estão reunidos, vocês estão mobilizados, meu time tem conversado bastante sobre isso. Sei que ontem vocês tiveram também, hoje veio a Patrícia aqui, ontem vocês tiveram uma conversa importante com o juiz federal falando sobre a reforma da Previdência, que preocupa a todos nós. A reforma que foi apresentada, ela é duríssima, ela é uma traição a tudo aquilo que nós acreditamos durante anos. E aquela reforma que você diz, olha, se é isso, faz o seguinte: devolve tudo que eu contribuí. Se eu sou tão pesado assim para vocês, devolve tudo que eu contribuí e tá bom, eu vou cuidar da minha vida. Isso eles jamais aceitariam, né? Porque nós contribuímos pesadamente para a Previdência Social, para agora fazerem uma reforma em que muda completamente a regra do jogo e nos deixa muito desamparados diante de todas as expectativas que nós criamos. Parabéns a vocês pela mobilização, foi um prazer estar aqui com todos.